Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz, trazendo um texto que foi publicado na página Galactic Consciousness 5D faz pouquinho tempo, 12 horas, e falando sobre Maria Madalena, o significado desta mestra, não é? Vamos lá. Um texto de James William Keller, acho que é assim que fala, Keller. Vamos lá, Maria Madalena, o verdadeiro significado espiritual. A omissão e o afastamento deliberado de Maria Madalena pela igreja primitiva não é apenas um descuido histórico, foi um ato intencional de controle. Maria Madalena não era apenas uma seguidora de Cristo, era uma figura de profundo significado espiritual. Os textos gnósticos, como o Evangelho de Maria Madalena, revelam que ela era um dos discípulos mais próximos de Jesus, entendendo seus ensinamentos de maneiras que outros não. Ela foi a primeira a testemunhar a ressurreição, um papel de profunda importância, mas a Igreja diminuiu sistematicamente seu status, transformando-a numa pecadora arrependida, em vez de reconhecer sua sabedoria e autoridade espiritual. Por quê? Porque Maria Madalena representava algo que ameaçava a estrutura de poder da igreja primitiva, o divino feminino, a gnose espiritual direta e a ideia de que a iluminação é acessível a todos, não apenas através de uma instituição. A igreja, ao consolidar o seu poder, não tinha espaço para uma mulher que pudesse ser vista como igual ou até mesmo superior no entendimento dos discípulos masculinos. Ao reduzi-la a uma mulher caída, eles garantiram que ela não seria vista como uma professora espiritual ou líder por direito próprio. Isto não era apenas sobre Maria Madalena, era sobre controlar toda a narrativa da espiritualidade. Ao removê-la, elas diminuíram o papel das mulheres na liderança espiritual e reforçaram uma hierarquia onde a sabedoria divina era mediada exclusivamente pela igreja. Eles mudaram o foco da transformação interior, como a hermética ensina, para a obediência externa. Mas a verdade é resiliente. O legado de Madalena está a ser redescoberto e muitos estão a começar a ver que ela não foi apagada, apenas escondida sob camadas de distorção. À medida que o véu continua a levantar-se, reivindicamos a sabedoria que foi negada e com ela o entendimento de que o divino não está confinado a edifícios, títulos ou dogmas, está dentro. O sistema antigo conhecia essa verdade, mas temia, e é por isso que o enterraram. Mas a verdade enterrada não está morta, ela só espera ser desenterrada. Texto de James William Keller, eu acho que é assim que fala. Gente, deu uma piscada na luz aqui. Voltamos àquele probleminha que eu falo. Aqui não pode ventar, que já acaba a luz. Outro dia eu acho que num prazo de umas 2 horas, e foi de manhãzinha, acabou a luz umas 11 vezes. De verdade. É um problema que eu nem sei como nós vamos resolver, né? Vamos esperar aí muita coisa acontecer para a gente ter as revelações e todas as benfeitorias que virão junto com elas, para ver se a gente consegue resolver esse problema, porque aqui
Se queimar um aparelho, o problema é meu, não é de ninguém. Vamos lá. Gente, Maria Madalena foi uma pessoa, um ser, uma alma extremamente importante no meu processo. Chegou um momento de uma ligação tão grande com Jesus que eu passei a canalizar mensagens de Maria Madalena, desse encontro de Maria Madalena com Jesus. Eu fiz vídeos aqui, ou melhor, no antigo canal, não sei se perderam, né? São 8 capítulos de um livro que nunca foi terminado de escrever, nunca. Só durante ali o processo mesmo de emergência espiritual. Isso deve ter se dado perto do ano 2000, 1999, mais ou menos. E a energia era tão forte e tão verdadeira que me emocionava tanto esse contato, e dali eu percebi, né, que também era uma das identidades da minha mônada, e por isso essa canalização trazendo alguns questionamentos até desse encontro dela com Jesus. Maria Madalena não era uma pecadora, muito pelo contrário. Se a gente entender o pecado como algo que eu faça que está na contramão daquilo que a minha alma me orienta, aí sim eu estarei em pecado. Maria Madalena não era uma pecadora, porque estava completamente consciente do seu papel nesse mundo e da sua missão junto com sua chama gêmea, Mestre Jesus. Não é Yeshua. Outro dia eu disse, o nome dele eu disse em sânscrito, não. Gente, Yeshua é em aramaico, que era a língua de Jesus, né? Eu me enganei, vamos desfazer o engano por aqui mesmo. Então, Maria Madalena era um ser de uma espiritualidade muito elevada já naquele momento, naquela época, e que também fazia seus discursos, não é? Ensinando as pessoas a como se conectarem com Deus Pai Todo-Poderoso, não é? E ensinava que a verdadeira conexão, assim como Jesus, que Jesus não criou igreja nenhuma, foram os homens que criaram a partir de tudo que ele falou, não é? Mas que não havia necessidade do intermediário, uma vez que nós conseguíssemos estabelecer essa religação, que é o que eu digo aqui sempre. O significado de religião, religare no latim, é religar, né? Então, à medida que eu tenho uma religião que faz esse papel de intermediário, e eu consigo, né, o intermediária, e eu consigo restabelecer essa conexão com o meu Deus, com o meu Pai Criador, Todo-Poderoso, nessa medida eu não preciso mais dessa instituição que foi, na verdade, criada somente para ter o poder sobre a mente das pessoas, né? Para escravizar em cima de dogmas, em cima de rituais. Eu não tenho ritual nenhum. Quando eu quero rezar, eu rezo direto com Deus. Se eu quero ouvir uma meditação, ok, hoje mesmo ouvi uma da Kuan Yin e da Mãe Maria, coisa mais linda do mundo, uma meditação de cura emocional, linda, 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 num canal chamado Templo de Kuan Yin. Amei esse canal e vou ouvir outras meditações para, né, trazer um equilíbrio, serenar a mente e o coração, que foi aí abalado, como eu disse para vocês. E então eu recorro a essas ferramentas, não é? Não a nada institucionalizado, né? Entendo a função que tem. Para quem não entende que essa religação pode ser feita diretamente com Deus, sem a necessidade dos intermediários, ou que esses intermediários
funcionem até que a gente se religue de verdade, mas entendo que existem pessoas que necessitam de todos os rituais, não é? E amplio muito o conhecimento desses rituais, como por exemplo, não é? Minhas filhas que rezam o terço, ok? Rezar o terço é o mesmo que fazer um Ho'oponopono, é o mesmo que qualquer outro mantra, né? Porque a repetição daquelas frases vai colocando a nossa mente num estado alfa, né? E onde as nossas ondas cerebrais reduzem a sua frequência e nós entramos num estado alterado de consciência. E o estado alterado de consciência pode nos conectar mais fortemente com a divindade, com todos os nossos mestres, nossos guias, nossos anjos, não importa o nome que a gente dê a todas essas entidades que fazem ligação de verdade com a divindade. Não é? À medida que a gente expande a consciência e reduz a frequência das ondas cerebrais, não é? Então, todos os processos de meditação, todas as orações têm esse papel na nossa vida. E isso também foi ensinado por Maria Madalena. Eu cheguei a comprar o Evangelho de Maria Madalena e eu tinha um consultório em Santo André quando eu passei no concurso aqui em Cotia. E quando eu me mudei para cá, eu acabei deixando alguns livros nesse consultório e demorei um pouco para ir buscar. E a que era minha parceira no consultório, na verdade ela era a dona do consultório, ela acabou fechando o consultório e não me falou, e eu perdi contato e perdi muitos livros bacanas que estavam lá no consultório justamente porque eram livros que eu acessava com maior frequência. Uma pena, né? Poderia tentar comprar, comprei na Paulus, aquela livraria católica que existia lá, ou existe ainda em Santo André, né? Que era ao lado do prédio onde meu tio morava, e quando a gente ia visitá-lo, dava um pulinho ali na Paulus, porque a Paulus também vende vários livros do Jung, e é muito interessante. Então, aproveitava para fazer umas comprinhas de livros, que é aquilo que eu amo de paixão. Meus livros, infelizmente, tive que me desfazer de uma grande parte, mas, né, ok, o conhecimento está aqui, tudo bem. E hoje a gente tem a internet, né, o Google, que qualquer coisa que você queira saber tá ali, então dá pra gente, ah, como se diz, né, reavivar esse conhecimento e tudo bem, né? Então, Maria Madalena precisou ser diminuída para que a sua importância nesse mundo também fosse diminuída, não é? Num momento onde, né, a masculinidade, o império masculino é o que prevalecia, não é? E foi então minimizada ou até mesmo anulada. Lá na frente colocaram Maria Madalena como santa, não é? Talvez tentando resgatar um pouco dessa autoridade espiritual que Maria Madalena tinha, não é? Todos os fenômenos que aconteciam entre ela e Jesus, né? Que estão descritos lá nessas canalizações que eu trouxe para o antigo canal. E fenômenos paranormais, não é? Que são hoje frequentes para nós, meros mortais, não é? A conexão com Maria Madalena, a conexão com Santa Clara, a conexão com Santa Teresinha, foram com Santa Teresa d'Ávila, foram momentos de extrema sensibilidade, extrema empatia, extrema, sabe, simbiose com essas identidades da minha mônada.
em que eu trouxe várias canalizações, né? Trabalhando temas que têm a ver com chamas gêmeas, que tem a ver com o amor, né? Que tem a ver com missões, não é? Alguém me perguntou, eu não vou lembrar agora o nome e eu vou responder, mil perdões, eu teria que abrir aqui outro texto, não quero fazer isso para não perder ali. Se eu também estou numa dinâmica de chamas gêmeas, eu estou ou eu estava, eu acho que eu dei um encerramento nessa dinâmica de verdade e vou seguir outro caminho, que é um caminho que estava batendo na minha porta já há algum tempo, e vocês sabem, né? E eu sempre na dúvida, a dúvida é das trevas, né? Reconheci bem isso e vou seguir esse outro caminho agora. E tô bem feliz, me sentindo extremamente amada e valorizada. Mas assim, então, estou ou estava, talvez ainda faça alguns vídeos, eu sei que o pessoal que está na dinâmica, e eu não renego a dinâmica de forma nenhuma, mas talvez essa dinâmica trouxe para mim aquilo que eu necessitava e talvez daqui para frente não mais, não é? Eu tenho que caminhar sozinha, são escolhas que a gente faz e tô feliz com a escolha que eu fiz nesse momento, muito feliz, de verdade. As coisas foram acontecendo meio em concomitância e eu que não sabia, né, qual era a função desses acontecimentos na minha vida, que tem a ver lá com o coraçãozinho que eu digo para vocês, que eu penso que é uma chama gêmea monádica, e talvez nesse momento eu tenha certeza que sim, e que está muito mais em sintonia, porque tem uma verdade absoluta regendo, né, essa relação. E então, essa pergunta, então, estou respondendo. Talvez eu ainda fale sobre a dinâmica, mas talvez me referindo aí a questões que eu já vivi, não mais o que será daqui para frente. Outra pergunta que me fizeram, no caso de duas mulheres que se reconhecem como chamas gêmeas, como saber quem é o divino masculino e o divino feminino? Na verdade, todos nós temos a predominância, independente do nosso sexo biológico, de uma energia mais feminina, mais yin, ou de uma energia mais masculina, yang, né? A pessoa yang, vamos dizer, é aquele que tem a predominância da energia yang, é uma pessoa, é uma alma que vai ter mais atitudes no sentido da ação, da reflexão, da intelectualidade, talvez, do racional predominando muito, não é? E a pessoa que tem a predominância da energia yin é uma pessoa, né, um ser, uma alma que tem o predomínio da amorosidade, do acolhimento, da intuição, dos valores, né, espirituais, da paranormalidade, por que não dizer isso também? Não significa que quem tem a energia yang predominante não tenha tudo isso. Na verdade, eu, quando entrei nessa dinâmica, era uma pessoa muito mais com a energia yin predominante. Hoje, eu acho que eu inverti um pouquinho, ou eu estou equilibrada nesse momento. Eu tenho muito mais racionalidade do que eu tinha naquela época, 3 anos atrás, quase 3 anos e meio, e hoje me vejo, eu acho que atribuo a tudo que eu passei nessa jornada e agradeço do fundo do meu coração, né, uma dinâmica dificílima. Eu fui compartilhando muita coisa com vocês aqui no canal e uma dinâmica que fez com que eu chegasse aonde eu estou hoje. Então,
eu agradeço a espiritualidade, agradeço a minha chama gêmea, né? Mais humana e por ter vivido tudo isso, mesmo que com muita dificuldade, não é? Mas foi através dessas dificuldades que eu consegui trabalhar com a minha sombra e de verdade entrar, né? Como eu disse, nessa serenidade maior que é a que eu me encontro nesse momento. Esse pequeno contratempo que aconteceu aí há 2, 3 dias na minha vida, 2 dias, né? Serviu para que eu tomasse uma decisão. E a decisão é bastante difícil de tomar. Quando eu fui para me separar, me divorciar do meu primeiro marido, depois de 20 anos de casamento, nós discutimos a relação durante 4 anos. Né? E como eu já disse, acredito que foram os melhores anos do nosso casamento porque a gente foi totalmente verdadeiro. Já que a vaca foi pro brejo, vamos falar tudo, não é? E de verdade foram os melhores momentos onde eu consegui de verdade assumir tudo aquilo que eu queria para minha vida. E essa situação que ocorreu parece que me despertou para isso também, né? Então, algumas atitudes que de verdade eu não quero mais na minha vida e talvez eu estivesse envolvida por um encantamento, né, por uma situação de ilusão e sei lá, né? Ou de ainda acreditar, criando expectativa que pudesse vir uma atitude diferente e de verdade eu vi que não há a mínima possibilidade de vir qualquer atitude diferente, ok. Não me arrependo de absolutamente nada, porque todas as situações na nossa vida servem para fazer com que a gente evolua, né? E ao ficar claro para mim que isso eu não queria mais, eu consegui tomar a minha decisão verdadeira e seguir agora nesse caminho que é um caminho de um amor puro, de um amor verdadeiro também, né? Que hoje eu sei que a gente pode amar muitas pessoas, não amamos uma única pessoa só, né? E isso eu já sei lá desde o processo de emergência espiritual. Então, tudo na vida tem um propósito e ok, vamos lá, seguindo. Isso fez com que eu retornasse para o meu prumo e hoje me sinto, né, passados 2 dias, 48 horas, nem é tanto tempo assim, mas em outras situações seria ainda o momento em que eu estaria chorando, me né, consumindo até esgotar toda aquela energia, aquela tristeza e pelo contrário, eu fiquei com o coração mais leve e com uma decisão tomada que está me trazendo muito mais felicidade nesse momento. Então, é isso. Tudo na vida tem um propósito e talvez esse tenha sido o propósito, né? E pensar em Maria Madalena é a gente se ligar nessa força espiritual que ela trouxe para o mundo e que foi, né, escondidinha, voltando aí na questão de Maria Madalena. Quando a gente se conecta com que é um arquétipo, né, também, além de ter sido realmente uma pessoa que existiu, se tornou um arquétipo, assim como Ayrton Senna é um arquétipo, né, do líder, do guerreiro, do vencedor, não é? E também foi uma pessoa que existiu na nossa realidade. Então, muitos seres que passaram pela história da humanidade se tornaram arquétipos, né? E é isso. Então, a gente se ligar a tudo isso vai trazer também uma força espiritual para superar os momentos de queda que provavelmente existirão. Nesse momento, existe uma certeza muito grande dentro de mim que é o caminho que eu deveria ter realmente escolhido e foi o que eu fiz. Então, vamos lá. E entendendo, né? Vou repetir que tudo na vida tem um propósito. Vamos nos conectar a esse grande arquétipo de espiritualidade chamado Maria Madalena ou Maria de Migdal, Miriam de Migdal, né? Que a grande chama gêmea de Jesus, que faz com que
na verdade, né, conduz também o relacionamento de chamas gêmeas nesse momento, junto com Mestre Jesus e tantos outros, né, que também têm relacionamentos já espirituais, mas de chamas gêmeas com seu complemento divino. É isso. Certo, gente? Vamos lá. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.